Senhor é bom, amém, amados? Queridos, Jesus, Ele se manifestou dentre tantas coisas, mas algumas delas foi de maneira mais incisiva, mais verdadeira e mais constante. Dentre tudo que Jesus se manifestou a fazer, a cura foi um dos seus maiores aspectos do seu ministério. O ministério de Jesus foi acompanhado por sinais, maravilhas, dentre eles, curas em cima de curas. Então a cultura que cura diante de Jesus foi impregnada, foi manifestada, foi revelada. Essa foi a intenção, sim, de reconhecer o Cordeiro de Deus. Pelas suas pisaduras somos, essa é a característica do Cordeiro. E a noiva do Cordeiro deve insistentemente manifestar uma cultura idêntica. Essa é uma das maiores missões da igreja. Fala para a pessoa do teu lado: igreja sou eu e você. Amém, amados? Então a igreja somos nós. O templo é necessário para que a igreja se reúna, mas a igreja efetivamente somos nós. E a cultura da cura deve ser permanentemente buscada e realizada pela igreja, porque se o legado de Cristo Jesus está sobre nós, essa é uma característica que devemos nos atentar. João disse ao seu amado amigo algo muito interessante, e nós deveríamos nos atentar. 3 João capítulo 1, versículo 2, por gentileza. Terceira João capítulo 1, versículo 2. O apóstolo João, dizendo ao seu amigo amado Gaio, ele fala assim: amado, acima de tudo faço votos por sua prosperidade e saúde. Fale para a pessoa do teu lado: saúde. Amados, esse é um termo muito atual, aonde uma igreja saudável, uma comunidade saudável, um povo saudável, uma família saudável tem feito a diferença e chamado a exalar o perfume de Cristo. Só que apesar de ser muito atual, é eterno e bíblico. 3 João 1, 2: amados, acima de tudo faço votos de prosperidade e saúde. Só que João fala a Gaio uma simbologia e uma assertividade sobre talvez a principal saúde que hoje estamos precisando buscar, recorrer e manifestar, que é a saúde da alma. Vá próspera e saúde. Faço votos por tuas prosperidade e saúde, assim como eu creio que é próspera a sua alma. Amém, igreja? O que João fala para seu amigo Gaio é que verdadeiramente há uma necessidade de uma alma saudável, de um ambiente que gere cura na alma, no corpo e no espírito, porque nós somos seres triunos. Nós somos um espírito que habitamos em um corpo e por causa disso possuímos uma alma. Amém, amados? Porque essa ordem precisa ser respeitada, porque onde existimos primeiro é na eternidade. Então não somos um corpo que temos o espírito e alma, nós somos o espírito que habitamos de maneira necessária em um corpo, e por essa junção nós possuímos uma alma. E diante dessa alma nós sabemos que está relacionado sentimentos, emoções, desejos.
Então o apóstolo João fala a Gaio que graças a Deus a sua alma era sadia, que graças a Deus a sua alma tinha um ambiente, os seus sentimentos, as suas emoções estavam em saúde plena. Então nós começamos a entender que a cultura da cura, ou a cultura que cura, ela é essencial para que o reino de Deus se manifeste. Nós precisamos entender isso tanto, que Hebreus 12:13, não precisa abrir, fala: fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Amém, amados? Então, o que resta claro é que a intenção da igreja, da profecia, dos caminhos, da palavra de Deus, é que todos sejam curados. Só que o ambiente de cura, ele precisa ser manifestado e construído. A cura, na maioria das vezes, sendo ela especificamente da alma, do passado, daquilo que foi acumulado, precisará de artifícios que vêm de uma cultura de relacionamento, de amizade e de caminhada. Por isso que diz a palavra de Deus: cura-me, Senhor, em Jeremias 17:14, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque tu é o meu louvor. Fala para a pessoa do outro lado: você topa continuar construindo uma cultura de cura? Sim ou não, igreja? Você sabia que a cura de Ilhéus está sobre a igreja, e a igreja não são essas paredes? Sim ou não? A cura de Ilhéus está sobre a igreja. A igreja detém o poder da cura, detém os argumentos, artifícios e manifestações sobre a cultura de cura. A cultura de cura, existem 5 pilares fundamentais. O primeiro: não pode haver falta de perdão. O perdão é um dos maiores instrumentos de cura. Liberar perdão, pedir perdão, receber perdão é algo que é intrinsecamente ligado a você ser curado, a você receber algo, aquilo que estava te fazendo mal, e o perdão faz você perder, faz você abrir mão do que te machucava, do que te tornava enfermo, seja em qualquer esfera. O perdão não faz bem para quem recebe perdão, o perdão faz bem para quem perdoa. Então a cultura de perdão, ela precisa ser continuamente perseguida, porque faz parte de uma cultura de cura. Se não houver perdão, haverá acusação, e se houver acusação, haverá destruição. O que não pode faltar como segundo pilar é gentileza e humildade. A igreja, ela precisa ser o reflexo da gentileza de Jesus. Você não consegue enxergar Jesus não sendo gentil, a não ser com fariseus, hipócritas e religiosos, mas com pecadores, com os ignorantes, com aqueles que perseguiam as trevas ou estavam aprisionados nelas. Esse Jesus era gentil e era humilde. Terceiro pilar para a cultura que cura: comunicar a identidade. As pessoas hoje estão com dificuldade de conhecer quem elas mesmas são, e muitas das vezes elas são feridas pela sua própria falta de identidade, pela ausência de conhecimento de quem são ou quem pode ser. Então, terceiro pilar, que a cultura que cura precisa manifestar: comunicar a identidade, e não comunicar simplesmente os feitos. Muitas das vezes nós estávamos em um lugar antigamente religioso, como igreja, de comunicar o quê? Aquilo que a pessoa estava fazendo,
o comportamento, mas aí não cura, aí fere. Se você pega uma pessoa para dizer o que ela faz, a probabilidade de ela sair ferida é imensa. Mas se você pega uma pessoa para dizer quem ela é, ela com certeza será curada. Quem crê diz amém. É forte, igreja. Diante disso, o quarto pilar significa ou se chama paciência para acolher. Então, se não houver intencionalmente uma paciência para manter o acolhimento ativo, intencional, a rejeição, ela continuará dominando aqueles que estão feridos. O quinto pilar da cultura da cura, e talvez não menos importante, é proclamar virtude. Biblicamente eu preciso provar cada um, apesar que o presbitério me proibiu de pregar mais do que brincadeira. Amém? Mas vou tentar ser breve. Mateus 9:1, primeiro pilar, perdão. Entrando Jesus no barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. E eis que lhes trouxeram um paralítico deitado no leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tende bom ânimo, os seus pecados estão perdoados. Mas alguns escribas disseram: quem é esse que blasfema? Jesus, porém, conhecendo os pensamentos, por que cogita mal no seu coração? É mais fácil dizer então: perdoados são os seus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem sobre terra autoridade para perdoar pecado, disse então o paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se partiu para casa. Vendo isso, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus, porque deu tal autoridade aos. Então olha para a pessoa do teu lado: você tem autoridade para curar. É Bíblia ou é heresia? Então a autoridade do homem curar sua casa, sua esposa, sua família, começa com a cura. A autoridade de curar os seus irmãos na igreja começa com perdão, informando a ele que ele já é perdoado. Porque muitas das vezes a igreja está vivendo uma heresia, imaginando que o arrependimento gera perdão, mas na verdade o perdão gera arrependimento. Isso precisa ser desconstruído. Em um lugar religioso precisa ser quebrado. Você não se arrepende para ser perdoado, você conhece o perdão e por isso se arrepende, porque você já encontrou um Deus que te perdoa antes mesmo de você o conhecer. Então essa autoridade foi nos dada como igreja, de comunicar o perdão, de manifestar o perdão, de receber o perdão e de liberar perdão. E muitas das vezes as pessoas estão precisando conhecer o perdão de Deus e ser recebido de um perdão manifestado do irmão. Então Jesus relacionou aquela cura, estava mais importante na alma. Assim como o próprio apóstolo João falou que a alma de Gaio estava próspera e com saúde, isso significa que Jesus detectou na onisciência que aquele paralítico ele tinha uma enfermidade pior do que a sua paralisia física, que era a ausência de perdão, de se perdoar. Porque naquela época a prática judaica era que se alguém tivesse alguma enfermidade, ele estava pagando pelos seus pecados. Então Jesus primeiro libera perdão sobre ele, para depois mandar ele levantar. Isso significa que o perdão, ele tira a paralisia, ele revela para o homem que nada mais pode o prender.
E muitas das vezes nós precisamos receber, manifestar, liberar e informar sobre o perdão aos nossos irmãos. Você acredita que na verdade, na maioria dos nossos irmãos não sabem que eles já foram perdoados? Porque nós, de maneira equivocada, aprendemos que se você não se arrepender, Deus não te perdoa. Então isso é tão sério que o perdão na verdade não seria de Deus, seria do homem. Quem está aqui, igreja? Se o homem precisasse se arrepender para ser perdoado, a salvação, a graça e o perdão não seria de Deus, seria detentor do próprio homem. Quem está aqui diz amém. Isso é muito sério. Só que fala para a pessoa do outro lado, existe uma diferença de ser curado e ser beneficiado. Muitas pessoas estão atrás dos benefícios de Jesus. E a maioria ainda não conhece a verdadeira cura. Qual é a diferença da cura e do benefício? Quem é beneficiado leva o seu benefício para casa. Quem é curado transmite a sua cura para o próximo. Amém ou não? Você quer saber da Bíblia? Porque tem gente que está meio preocupado, fala, mas como? Lucas 17, versículo 15. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória. Quem está aqui? Porque quem é curado manifesta de onde vem a cura e promove a cura para os seus irmãos. Só que cadê os outros 9? Foram beneficiados e se tornaram aqueles que só estavam atrás de serem, que guardavam de maneira egoísta aquilo que tinha recebido. Então a diferença de ser curado é que você transmite cura. E a diferença de ser beneficiado é que você guarda o benefício. Você se torna detentor daquilo que foi feito por você, quando na verdade você deveria ser transmissor, multiplicador daquilo que Jesus fez sobre você. Então, quando Jesus pergunta, não houve nenhum que voltasse, versículo 18, para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. E disse-lhe Jesus, versículo 19, a sua fé te salvou. Então nós temos que tomar cuidado para não estarmos vivendo por benefícios, ao invés de viver pela verdadeira cura. A diferença foi justamente a comunicação daquilo que aconteceu. Quando nós somos perdoados, curados, que recebemos algo de Deus, nós temos por obrigação de altruísmo comunicar aos outros o que foi feito, porque muitos dos nossos irmãos nem sabem que eles possuem o perdão, que eles já receberam o perdão, e nem sabem para quem deve glorificar pelo perdão que é concedido. Segundo ambiente, segunda pilar da cultura que cura, um ambiente gentil. João 8,3, os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fizeram ficar de pé no meio de todos. Disseram a Jesus, mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. Na lei Moisés mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem o que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistiam em perguntar, Jesus lhes perguntou e lhes disse, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. Quem está aqui, igreja? O que foi que Jesus fez? Jesus interrompe um ambiente hostil, um ambiente de acusação, um ambiente de condenação, um ambiente de apontamento, e começa a preparar um ambiente acolhedor. E como é que um ambiente se torna acolhedor? Quando nos tornamos semelhantes dos nossos irmãos. O que foi que Jesus pegou? Pegou todos aqueles
escribas e fariseus, e falou: nós somos como ela. O ambiente acolhedor, ele acontece quando não imaginamos que somos melhores, maiores do que ninguém. Amém, igreja? Há muito tempo eu era incomodado com a tribuna, e a tribuna caiu para baixo. Por quê? Não porque isso de alguma maneira me contaminava, não porque eu me achava superior, mas muitas das vezes das pessoas que chegavam na igreja, elas não se sentiam acolhidas e nem semelhantes aos que estavam aqui em cima. Porque o ambiente acolhedor é o ambiente que todos são semelhantes e estão nivelados aos pés da cruz. Amém, igreja? Então o aspecto da cultura que cura, ela carrega no seu ambiente um ambiente gentil, um ambiente que quando um pecador chega em uma igreja, quando um gentil chega em uma igreja, ele é tratado identicamente igual aos irmãos. O que Jesus fez com aqueles homens ali falou assim: estamos todos no mesmo lugar. Esse é um ambiente gentil, um ambiente que todos são semelhantes, porém não são iguais. Jesus, ele não veio revelar igualdade, ele veio manifestar semelhança. E é isso que precisamos guardar em nossos corações. O que é que Jesus faz com aquela mulher? Acolhe ela, traz ela para perto e pergunta: cadê os seus acusadores? Acabou a acusação. A acusação acabou. E ele fala: muito menos eu. Vá e faça tudo diferente na sua vida. Então a semelhança, a ausência de acusação, torna um ambiente gentil. Terceiro ponto: revelação, informação e transmissão de identidade. Então nós recebemos uma pessoa na igreja. Qual é o primeiro papel? Comunicar a ela o perdão, transmitir para ela o perdão. Eu tive uma experiência com uma pessoa semana retrasada, passada, foi antes de eu raspar o cabelo. E aí eu falei: meu irmão, você é uma bênção. Ele chegou para mim: eu não sou, porque você está falando isso porque não me conhece. Eu falei para ele, sabe o que eu falei para ele? Assim: você é uma bênção, mesmo você ainda não sabendo. O que é que acontece, igreja? As pessoas nem sabem quem elas ainda são. E isso é problema de identidade. Um dos papéis do pecado, das trevas, da ignorância, é justamente descaracterizar a identidade. E Jesus, o que foi que ele fez em João 4,10? A mulher estava completamente destruída de identidade. 5 casamentos, o último não era dela. Ia pegar água na cabeça com a lata ao meio-dia para poder não ser afrontada e perseguida. Quem conhece essa história diz amém. A mulher samaritana. O que foi que Jesus falou para ela? Se você souber quem conversa com você, conhecerás o dom de Deus. E quem é que te pede? Quem está aqui? Acho que você não entendeu o versículo, eu vou descer para te explicar. Meu joelho já está ficando 0. Jesus falou: se você soubesse o dom, e quem fala com você, do seu interior fluirão. Então o dom estava onde? Estava onde o dom? Peraí, estão com medo de responder? O dom estava em Jesus? A informação estava em Jesus. Se você soubesse quem conversa com você, se você soubesse quem fala com você aí dentro, e o dom que é do seu interior, fluirão águas vivas. O que foi que Jesus estava fazendo com aquela mulher? Estava resolvendo o problema dela?
Estava resolvendo o problema dela, igreja? Não, me desculpe. Não. Qual era o problema dela? Carregar água meio-dia, sim ou não? Jesus botou ela para carregar água de manhã cedo? Então Jesus não resolveu o problema dela. Quem está comigo, igreja? Jesus resolveu a identidade dela. Porque é aí que está a cura. A pessoa ela é perdoada, ela é acolhida. Mas se ela não tiver devolvida a sua identidade da natureza pela qual ela foi criada, terá prazo de validade o perdão e terá prazo de validade o acolhimento, porque ela nunca se sentirá merecedora do perdão e nem merecedora do acolhimento, porque é a identidade completa. Então, enquanto ela queria resolver um problema, Jesus devolve uma identidade. E qual é o dom que o homem tem? Talvez você pergunte qual é o maior dom que o homem tem. Quem está aqui diz amém. Porque estava falando que tinha um dom nela, apesar de estar escondido, obstruído. Porque o que resta claro é que aquele dom estava obstruído. Então, na verdade, Jesus não colocou o dom sobre ela. Jesus desobstruiu o dom que já havia nela. Então, na verdade, o que foi que Jesus fez? Jesus manifestou que o maior dom que ela tinha era mais importante do que os problemas que a perseguiam. E qual era o dom que ela tinha? O dom da vida, a presença do Espírito Santo de Deus. Todo ser humano recebeu um sopro do... Todo ser humano recebeu o sopro do... Só que a gente aprendeu lá nos cafundó de lá atrás, que o Espírito está de stand-by. É cada nomenclatura que não tem na Bíblia, é cada heresia. Viu, Rodrigão? É cada heresia. Aonde foi que estava na Bíblia que diz que o Espírito estava desligado? Stand-by. Ele não estava comunicado. Não havia alguém para comunicar a ele o Espírito que ele tinha. E quando Jesus fala para ela o dom da vida, se você começar a celebrar a criação e o motivo pelo qual você foi criado, se você entender o propósito pelo qual eu te criei, se você compreender a razão pelo qual eu defini quem você seria antes da fundação do mundo, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Jesus devolve a identidade dela. Jesus revela aquilo que já estava obstruído, escondido, sucumbido, manchado, maculado, pelo quê? Pelas experiências da vida. E qual é a função da igreja? Não é das paredes, sim, igreja? Sim, igreja. Já pensou se as paredes, hein, Tássio, falasse com a gente, falasse, tem dom aí? Sabe o que é que acontece? Alguém só vai acreditar o que tem nele se um semelhante o disser. Quem já ouviu falar que o semelhante se atrai? Diz aí. A autoridade está na semelhança. Por isso muitos de nossos irmãos estão esperando que a igreja manifeste uma cultura de cura. Uma cultura que perdoa, que ensina o que é perdão, uma cultura que acolhe com humildade e uma cultura que comunica a sua identidade. Quem crê diz amém, dá uma salva de palmas que Ele é Deus. Ele é Deus. Amém, amados? Então, diante dessa verdade, nós entendemos que o ambiente gentil e que a comunicação da identidade se torna poderoso, mas sem paciência. Fala para a pessoa do teu lado, paciência. Sem paciência, meu irmão, a gente vai matar antes de nascer. Quem tem filho aí? Amados, a verdade é que se a gente perdoa,
a gente é gentil, um ambiente acolhedor, e a gente devolve a identidade, só que essa identidade tem que amadurecer. Quem está comigo diz amém. E o que é que vai precisar para essa identidade amadurecer? Um ambiente paciente. Sabe o que significa verdadeiramente na eternidade paciência, Tiago Rios? Esperar o tempo que for necessário. Fala para a pessoa do teu lado: esperar o tempo que for necessário. Não tem prazo. A paciência bíblica do fruto do Espírito é esperar o tempo que for necessário. Então, quando a gente comunica a identidade, isso não quer dizer que o cara vai se tornar, ou a moça vai se tornar, aquele espiritual pronto. Mas significa que aquela identidade precisa crescer. E para crescer vai precisar de um ambiente paciente. Romanos 15:4. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito, a fim de que meu Jesus, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Olha o que diz a palavra no versículo 5. Ora, o Deus da paciência. Fala para a pessoa do outro lado: se Deus não tivesse paciência, o pastor não estava aí. Eu fui enviado como missionário em 2012 para Ilhéus. Em 2013 eu fui ungido pastor. Mas Deus teve paciência de me tornar pastor depois de começar, depois de 7 anos. Fala para a pessoa do outro lado: o problema é impaciência. Não quer nada. Fala, continua do mesmo jeito. O apelido dele é Cai da estrela. Ó, que maldição miserável. A igreja ficava amaldiçoando os outros. Quem já ouviu esse termo? Poxa, é sério? Ninguém ouviu esse termo? Pô, que bom, você é um santo. É uma santa. Eu só não ouvi, mas eu falei umas dezenas de vezes amaldiçoando os outros. Cai da estrela. Quem já ouviu agora, pode levantar a mão sem medo. Glória a Deus. Não ouviu, você é felizardo. Não quer saber de nada, perdeu a vergonha na cara, é um mau caráter. Quem já ouviu isso? Esse é um ambiente hostil, impaciente, que não edifica a identidade. Vamos continuar falando a verdade ou a realidade? Vamos continuar falando a verdade ou a realidade? E a verdade existe sem amor? Efésios. E o que é a verdade? É o que diz respeito a mim e a você na eternidade. Quem lembra dessa pregação? Olha o que diz a palavra. O Deus da paciência, versículo 5, e da consolação, conceda o mesmo sentir de uns para com os... O que é que Jesus está falando aqui através de Paulo? Que como Jesus foi paciente com você, você agora tem a obrigação de ser paciente comigo. Cultura que cura.
Ai, ai. Então vou continuar. Conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concorde a uma voz e glorifique ao Deus e Pai de nosso Senhor. Então, na verdade, está falando, quando você tem paciência comigo e eu tenho com você, nós estamos glorificando a Deus e estamos tendo um sentimento idêntico ao do próprio Deus. Quem está disposto a continuar essa missão? Olha o que diz ainda. Para que concordemente e a uma só voz glorifique a Deus o Pai nosso Senhor Jesus. Versículo 7. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Aleluia. Pastor Tiago está no YouTube. Quanta paciência Deus teve com nós dois. Pastor Tiago, ele andava no Pelourinho, no bar do reggae. Você pediu para eu falar de você no púlpito, eu estou falando. Alguém acompanha a live aí para ver se ele fala. Ele que me contou isso. Quem quer saber a história? Vocês são curiosos, viu? Vou deixar para o próximo domingo. Então, ele além de tomar cravinho no bar do reggae e usar uns charutos que não é os cubanos, ele andava para cima e para baixo, sabe com quê? Quem quer saber? Não, só ela saber, ela não vale. É minha mãe, fica aí, eu aqui, eu aqui. Quem quer saber? Ele andava com um quadro de Bob Marley para cima e para baixo. Hoje é pastor lá em Brasília. Dá uma salva de palmas a Jesus. Esse é o Deus da paciência. Já pensou se Deus fosse do julgamento? Bota o X, maluco, anda com quadro de Bob Marley. A gente precisa conhecer a natureza de Deus, igreja. A gente precisa conhecer a paciência de Deus para replicar em casa, replicar sobre o meu filho. Eu preciso tanto sobre a minha esposa. Necessito tanto ter o mesmo sentimento que Jesus teve comigo. Essa célula vai ser top, hein? Essa vai ser top, hein? A último pilar: proclamação de virtude. Alguém sabe o que é virtude bíblica? Pode chutar, não tem problema não. Poder? Muitos de nós aprendemos que virtude se chama qualidade, mas fala para a pessoa do outro lado, nananina não. Qualidade, ela se manifesta em realização. Virtude se manifesta em natureza. Biblicamente, virtude significa natureza, bondade. E agora você vai entender por que virtude é natureza e bondade. Porque na verdade a virtude é a natureza de Deus. E muitas das vezes, sabe o que é que acontece? A gente até tem paciência, mas muitas das vezes as pessoas não conhecem a natureza que foram feitas. Quem já falou para outra, a natureza daquele cara é? Tudo que Satanás quer é comunicar uma falsa natureza. Vocês estão aqui, igreja? Faz sentido? Sim ou não?
Quem está no celular é porque não faz sentido, ou porque está anotando. O que é que acontece, queridos? A natureza, ela muitas das vezes, ela não está manifestada, mas ela já existe. Por isso que natureza não é qualidade, porque qualidade ela precisa ser manifestada para existir. Natureza ela não precisa. Ela já existe e ela só precisa manifestar para conhecer. E eu vou provar biblicamente esse último pilar que para mim é um dos mais importantes. Por quê? Porque muitas das vezes você sabe que você é uma bênção, que você é um filho de Deus, mas você não tem garantias de natureza. E você imagina que você será filho de Deus pelos seus esforços. Quem está aqui, igreja? A maior chave virada nos últimos anos da minha vida foi justamente conhecer a natureza pela qual eu fui criado e acreditar nessa natureza. Olha o que diz a palavra 1 Pedro 2,9, por favor. Vós, porém, são raça, sacerdócio real, nação santa, povo de Deus exclusivo, propriedade exclusiva, para qual fim? Peraí. Então, peraí. Eu primeiro sou perdoado, me torno nação. Eu primeiro sou acolhido e a identidade de sacerdócio cresce na minha vida. Quem está comigo diz amém. A identidade se manifesta em um ambiente gentil. E nesse lugar o que é que vem acontecer? O fim da missão completa é proclamar virtude. Proclamar virtude não é qualidade, pense comigo. Como é que alguém ia pegar pastor Tiago lá no Pelourinho, no Cravinho, e ia dizer para ele: eu vou proclamar qualidade sobre sua vida? Se não tinha qualidade para proclamar. Agora outra pessoa: vou proclamar a natureza que está dentro de você e será manifestada. Proclamar virtude significa revelar aquilo que Deus colocou e que o diabo escondeu. Proclamação significa informar aos altos pulmões a verdade que está escondida. Faz sentido? Para melhorar, 2 Pedro 3. Não, 1:3. 2 Pedro 1:3. O presbitério vai me pegar. Visto como pelo seu divino poder nos tem sido... Meu Deus do céu, isso é muito forte, igreja. Visto pelo seu divino poder nos tem sido doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para própria Então a virtude que está dentro de mim e de você é própria dele. Vou continuar. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes. Igreja, agora é o ápice. Se você não guardar isso,
Gorete já começou a ler ali, ó. Meu Jesus da glória, não dá nem vontade de terminar esse culto. Daquele que vos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais não têm sido doadas, versículo 4 de novo, e muitas grandes promessas, para quais elas vos torneis co-participantes de quê? Então, virtude é a natureza divina que está dentro de mim e de você. E qual é o checkmate de um ambiente de cultura que cura? Proclamar a natureza que já está dentro de mim e de você, livrando-vos da corrupção. É aí que está, Rodrigo. Durante muitos tempos nós pregadores falamos, sabe o quê? Que são os seus esforços que te livra das paixões do mundo. Sim ou não? Sim ou não? Mas é a natureza de... Por que tem tanta gente morrendo nas igrejas? Porque estão querendo ser santos pela sua própria... E porque não tem uma igreja que proclame as suas... Essa chave, quando virou na minha vida, no meu coração, eu fui completamente transformado. Por quê? Qual é o esforço aí então agora, pastor? Não é para ter esforço nenhum? Não, é para ter. Qual é? Se entregar na manifestação e revelação pela fé, pela natureza de Deus já colocou em mim e você. Então qual é o esforço? Que a natureza de Deus se manifeste. Rendição é se render àquilo que já existe. E por isso mesmo, versículo 5: vos reunindo toda a vossa diligência, associai com a fé a virtude. Então eu preciso de fé para quê? Para que a virtude se revele, se expresse, se manifeste. Então se você não acreditar na virtude proclamada, nada será transformado na sua vida. Unindo a fé a... Repete, igreja. Unindo a fé a... É o que está escrito. Então a virtude precisa de quê? Qual é a soma da equação? A virtude precisa de... Não é de esforço. Olha o que fala ainda. Com a fé a virtude, com a virtude o... Você só vai saber quem você é em Deus quando você souber a virtude que Deus te deu. O conhecimento liberta. Com o conhecimento, o domínio próprio, que não é dominar o pecado, é dominar o que? O tempera. O maior vilão na vida de um homem hoje e sempre foi o temperamento. Um homem sem domínio próprio é como uma cidade sem muro, uma cidade desprotegida para que o inimigo destrua. Então, quando eu creio na virtude, ilumina o meu conhecimento. Quando ilumina o meu conhecimento, eu domino o temperamento e a personalidade adâmica pela natureza que Deus já tinha me dado. A rendição à natureza, através da fé, gera conhecimento, o domínio próprio, e o domínio próprio gera perseverança, e com a perseverança se manifesta a piedade, e com a piedade a fraternidade, e com a fraternidade um amor. Dê uma salva de palmas a Jesus, que Ele é Deus. Feche seus olhos, curva a tua cabeça. Fomos chamados para essa cultura.
do perdão, da gentileza, da identidade. Somos chamados para esse lugar da paciência e da virtude. Que o propósito de Deus se cumpra nas nossas vidas até que Ele venha. Porque da mesma maneira que o propósito de Jesus foi curar sobre a terra, o propósito da igreja também é curar. Manifestar um ambiente onde curamos uns aos outros pelo perdão, curamos uns aos outros pela paciência. E por isso a graça de Deus se manifesta, se revela e cumpre o propósito dela. Não aceite na sua vida nada menos do que aquilo que Deus já te deu. Deus já te perdoou, Deus já te acolheu, e a sua fé, através daquilo que Jesus já fez, manifestará toda e qualquer transformação necessária. A fé naquilo que Jesus já fez, a fé naquilo que Jesus manifestará toda e qualquer transformação. Se render à natureza pela fé, se render à virtude pela fé, é a certeza de que nós somos já em Deus, por mais que ainda não temos atitudes semelhantes, mas nós já somos em Deus, um filho amado, querido, restaurado, ressignificado. Tome posse desse momento. Se você crê que você foi chamado a ser curado nesse ambiente, se você crê que você foi chamado a manifestar cura, se você crê que você tem virtudes, a natureza que Deus já te deu dele, natureza divina, eu te convido a se colocar de pé e vamos adorar com todo o nosso ser esse louvor, porque Ele é bom e a sua bondade dura para sempre. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo todo tempo, tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e que amigo és. Eu canto a bondade de Deus. És fiel, és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tu és fiel. Tempo
sua voz. És fiel. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego eu cantarei tua bondade de Deus. Fazemos uma aliança com essa missão? Sim ou não? Tomamos posse de tudo aquilo que já foi feito, liberado e realizado? Não há novidade no que está escrito, mas há novidade na revelação. E eu profetizo na minha e na sua vida. Eu profetizo sobre essa igreja. Eu profetizo sobre cada casa aqui, que nós nos tornaremos uma cultura que cura. Que nós nos tornaremos em nossos lares, casas, casamentos, criando nossos filhos em uma cultura que cura e que gera um ambiente favorável para germinar e crescer toda a identidade eterna de Deus, em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Dá uma salva de palmas que Ele é o Senhor. Se você nos visita pela primeira vez, na saída tem uma prancheta. E eu não vou te fazer ser um papagaio hoje, de repetir uma oração, mas eu creio que o seu coração já disse o que ele quer. Que é ser curado, quer ser acolhido, quer ser perdoado, quer receber a paciência, o Deus da paciência. E se você é essa pessoa que se identifica com essa palavra e toma posse de tudo que foi dito e nunca fez uma aliança efetiva com Deus, ou estava longe e reconhece que é um momento favorável para voltar, na saída você deixa o nome com eles. Amém, amados? Pega na mão da pessoa que está do teu lado. Repita comigo: se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Jesus Cristo é o meu pastor e nada me faltará, pois tudo posso nele que me fortalece. Pois eu e minha casa serviremos ao Senhor, seremos bênçãos e abençoadores. Oremos juntos. E a glória para sempre. Amém. Dê uma salva de palmas que Ele é Deus. Aleluia. Mão direita aos céus. Que o amor de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre nós até que Ele venha, e que dessa maneira o rosto dele resplandeça sobre a nossa face. Nos abençoe e nos dê a paz. Deus abençoe. Tem uma semana de presença de Deus. Dê um abraço na pessoa que